Olá, você que segue aqui o canal, você sabe que nós temos diversos cursos na área da elétrica, inclusive já passamos de mais de 11 mil alunos. E agora, depois de tantos pedidos, estamos iniciando o curso de instalações elétricas prediais. Para você realmente aprender a fazer uma instalação elétrica na teoria e na prática. E se tornando um eletricista instalador especialista, não só instalando, mas também sendo capaz de diagnosticar e resolver problemas. E além de tudo, esse curso já está se baseando na nova atualização da NBR 5410 que está chegando por aí. Quer aproveitar? Esse vídeo é a primeira aula que eu vou estar disponibilizando aqui no YouTube, 100% gratuito, é a primeira aula, para você ter uma noção do que vai rolar aí nesse curso. Aproveita, assiste tudo, gostou? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você entrar lá no grupo e ter todas as informações de como entrar e participar desse curso. Eu aguardo você. Seja bem-vindo e vamos dar início ao curso de instalações elétricas prediais ou eletricista instalador, como você preferir chamar. E só tirando uma dúvida aqui rapidinho, talvez pode ser a sua e não confunda isso, quando a gente fala de predial, estamos falando de edificação. Levantar uma parede é uma edificação. Então, predial pode estar relacionado a uma casa, a um salão comercial, um escritório, um galpão, qualquer coisa que seja uma edificação. Predial não quer dizer de prédios, ou seja, aquele edifício com vários andares, não. Claro que a gente também vai ver isso, faz parte, mas sempre quando você ouvir falar em um projeto predial, é um projeto de uma edificação. Levantou paredes, é uma edificação, já entra a instalação elétrica predial, qual nós vamos aprender aqui. Lembrando que a norma que dita as regras ali de como devem ser feitas corretamente a instalação elétrica predial, ou seja, aquela instalação elétrica de baixa tensão, é a NBR 5410. Então aqui nesse curso nós vamos ver alguns conceitos básicos da elétrica, iremos ver os conceitos e você vai aprender tudo que diz ali a norma NBR 5410, inclusive as revisões que já estão vindo para a nova atualização. Você vai ver tudo aí de como fazer uma instalação elétrica, desde uma instalação elétrica quando é embutida, aparente, entre vários outros modelos que nós temos, confecções de painéis de distribuição. Existem vários e diversos modos de confeccionar um painel para distribuição, aquele tal QGBT ou QLF. Vamos entender o que é essas siglas, como é que você posiciona cada um, quantos quadros tem numa instalação elétrica, por que tem que ter tanto quadro, como é que você posiciona eles corretamente, essa distribuição de circuitos e principalmente como é que você faz a leitura de um projeto elétrico corretamente, aplicando todos os materiais. E além disso, você deve estar percebendo que aqui a gente está com uma lousa, e talvez você estava esperando aqui um painel ou uma instalação elétrica para a gente já começar. E vamos com calma. Esse curso aqui você vai aprender de verdade a fazer uma instalação elétrica. E para você aprender de verdade, tem que ter teoria. Tem que aprender os conceitos básicos e principais e fundamentais da elétrica. Sabe por quê? Porque a grande maioria hoje dos eletricistas, e você deve conhecer alguns aí, eu conheço um monte, que hoje sabem fazer uma boa instalação elétrica, mas não são capazes de corrigir problemas que surgem. Fez a instalação ou foi chamado lá por um cliente porque de repente a luz começou a piscar ou começou a dar choque em tal lugar e aconteceu alguma coisa e ele não consegue diagnosticar o que está acontecendo. Isso é justamente porque ele não aprendeu a teoria. Eu te garanto que aqui nesse curso você vai aprender conceitos no qual aquele tal de paralelo, intermediário, né? Ou aquele four-way, você não vai precisar decorar, você vai entender realmente o que é esse circuito. Como é que eu aplico, por exemplo, uma automação numa casa? Você vai entender com tanta facilidade que você vai tirar isso de letra. Esquece aquela ideia de ficar pegando o esqueminha de ligação lá do fabricante, porque você vai entender de uma vez por todas. Principalmente essa história aí de neutro, aterramento e tudo isso você vai tirar de letra quando você realmente entender aqui, ó, os conceitos e fundamentos. Então pode ficar tranquilo
que nesse curso você vai aprender tudo o que for necessário para você se tornar um excelente eletricista instalador. Vamos começar então? Para a gente começar a entender de forma eficiente a instalação elétrica, vamos começar lá entendendo o que é, afinal de contas, a eletricidade, começando lá pela geração. Olha só que aula que você vai ter agora, hein? Vamos lá. Primeiramente, a eletricidade, ela é gerada em um gerador. A gente tem vários tipos de geradores que podem ser movimentados por outros tipos de energia, como a eólica, usinas térmicas, hidrelétricas, solares e etc. Basicamente, o funcionamento de todos é igual, exceto o da energia solar, mas todos os demais funcionam com a mesma base e lógica de funcionamento que eu vou mostrar aqui. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem lá no gerador é isso aqui, ó, tá? A gente tem lá um motor onde ele tem bobinas. Por que tem bobinas? Vamos lembrar que se eu tenho um fio de cobre, esse fio ele é composto por átomos. Esses átomos, se você olhar lá na tabela periódica, tá, o fio de cobre vai ter átomos de cobre. Esses átomos eles não se movem, diferente dos fluidos que estão em constante movimento, né, que nem a água é formada de átomos de hidrogênio e oxigênio. Esses átomos estão se movendo lá porque eles são a água. O cobre são átomos de cobre, ele é sólido, esses átomos não se movem. Se ele se mover, o cabo deformaria, então não se movem, estão sempre lá parados. O que se move são os elétrons que vão pulando ali entre átomo para átomo, ok? Como é que eu faço para esses elétrons se movimentarem? Uma das formas é através do magnetismo, ou seja, se eu aproximo um ímã desse cabo, esses elétrons vão começar a se movimentar nesse cabo aqui. Porém, eu tendo apenas um fio esticado, esse movimento vai ser muito sensível, né? Você pode ser até algo não perceptível. Então, o que eu tenho que fazer? A gente pega esse cabo e vai deixar ele esticado. Eu vou fazer uma bobina, né? Eu vou fazer várias voltas ali, de forma que quando eu aproximar o ímã, eu vou amplificar esse movimento, vai ficando cada vez mais forte quanto mais bobinas eu tenho. E é exatamente isso que a gente faz aqui dentro do gerador. A gente vai fazer aqui, ó, uma bobina, aqui, uma outra bobina aqui e uma outra bobina aqui. Essas bobinas lá dentro, tá? De uma forma bem fácil aqui, elas vão estar assim, ó, com o terminal delas interligados lá no meio. E aí eu vou sair a outra extremidade dela, vai sair aqui um fio, vai sair aqui outro fio e vai sair aqui outro fio. Eu estou saindo com 3 fios desse gerador. Se você observar bem, quando eu tenho aqui, né, esse círculo, eu tenho uma bobina colocada aqui, uma aqui e outra aqui, eu tenho isso aqui, ó, certo? Eu tenho uma distância entre esse e esse de 120 graus, entre esse e esse, 120 graus, e entre esse e esse, 120 graus. Você dá um círculo completo, 360 graus, tá? Lembra lá da aula de geometria? É exatamente isso, a tal defasagem de 120 graus que eu vou explicar agora. Presta bem atenção, hein? O que acontece aqui então? Esquece agora essa ligação aqui no meio, tá? Isso aqui vai ficar para depois. O que acontece? Dentro aqui do gerador, eu tenho um eixo, tá? Existem geradores que a gente tem ali uma bobina, ela vai gerar um ímã através de uma corrente de excitação. Não vou explicar isso agora, mas posso ter também um ímã permanente. Vamos usar isso como modelo que é mais fácil, tá? Digamos que eu tenho aqui então um ímã positivo e um ímã aqui voltado para o lado negativo. Esse eixo, ele vai ficar girando dentro do gerador. Esse meu ímã positivo vai ficar se aproximando e se afastando aqui da minha bobina. E aí justamente isso que vai fazer a mágica aqui da eletricidade. Para representar isso, a gente utiliza um gráfico, né? Que é exatamente assim, ó. Eu tenho uma linha que vai me definir a intensidade e uma linha de tempo, ou seja, vai passando aqui, né? 1 segundo, 2 segundos e assim por diante, ok? Quando a minha bobina, tá? Quando o meu ímã aqui se aproxima da minha bobina, vamos dizer que aqui é o meu ponto zero. Ou seja, os meus elétrons dentro do meu fio não estão se movendo, estão parados, tá? Estão aqui no ponto zero. Quando o meu ímã começa a se aproximar da minha bobina, os meus elétrons vão começar a se movimentar. Vai gerar uma intensidade. Então, eles estão se movimentando, os elétrons, ok? Quando o meu ímã chegou no ponto máximo de aproximação, ou seja, esse ímã chegou aqui, eu vou chegar aqui no topo, ok? Ele vai começar a se afastar de novo. O que vai acontecer? Isso daqui, ó, ele vai começar a se afastar até de novo o meu ímã estar totalmente afastado da bobina e vai estar no ponto zero aqui novamente.
Porém, o meu ímã negativo agora, que está na outra extremidade, ele vai começar a se aproximar da minha bobina, ou seja, os meus elétrons vão de novo começar a se movimentar. Então, eles vão se movimentando, só que agora no sentido contrário, tá? Estão se movimentando, chegou aqui no máximo, meu ímã vai começar a se afastar de novo e vem até que chegou aqui no ponto zero novamente, até que depois ele vai fazendo esse ciclo. Ou seja, meu ímã indo para cá, eu tinha elétrons se movimentando nesse sentido, meu ímã inverteu, eu tenho agora elétrons se movimentando no sentido contrário. É assim que funciona. Não consegue entender esse gráfico de positivo e negativo? Ah, mas aqui é menos, aqui é mais. Olha esse gráfico aqui, imagina que você está pegando essa folha aqui, com o gráfico desenhado, coloca ela em cima da mesa e olha de cima. Você vai perceber que eu não estou vendo para mais ou para menos, eu estou vendo para um lado, para o outro lado. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu tenho um gráfico mostrando os meus elétrons indo para um lado e para o outro lado. Esquece essa ideia de olhar ele assim na vertical e ficar olhando para mais e para menos, aí você acaba não entendendo. Você acha que aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Não. Aqui é o máximo e aqui também é o máximo, tá? Imagina você está colocando isso aqui numa folha ou em cima da mesa e olhando por cima. Você vai ver que está indo para um lado e para o outro lado. Aqui é o máximo para um lado e aqui é o máximo para o lado oposto, tá? Aqui eu tenho o máximo de intensidade, ou seja, meus elétrons se movimentando no máximo de intensidade, e aqui eu também tenho o máximo de intensidade. Qual que é a vantagem de ter um máximo de intensidade? Quando os meus elétrons eles se movimentam, eles começam a gerar alguns efeitos. Um desses efeitos é, se eu tenho lá uma resistência, tá, num chuveiro, quando eles passam nessa resistência, eles geram calor, tá? Esse atrito entre elétrons e átomos vai gerando calor, essa movimentação deles. Ou seja, quanto mais aqui em cima eu ficar, mais calor dissipado eu vou ter. Outro efeito que os elétrons também fazem é quando, imagina isso aqui não é mais uma resistência, e agora é uma bobina. Quanto mais os meus elétrons se movimentam, maior vai ser o magnetismo gerado nessa bobina, que aí a maioria dos aparelhos funcionam através desse magnetismo, até mesmo dentro do transformador. Ele está se movimentando, está gerando lá um magnetismo na minha bobina. Quanto mais aqui no topo ele estiver, né, ou seja, quanto mais movimento ele tiver, maior vai ser essa intensidade de magnetismo. O que você percebe em relação a isso, né? A minha eficiência vai estar sempre aqui nos topos, tá? Por isso que falam que a corrente contínua é mais eficiente do que a corrente alternada. Por quê? Porque se o meu elétron está aqui no máximo, ele tem maior eficiência, e aqui ele não tem eficiência nenhuma, porque, ou seja, se ele está aqui no zero, ele não está movimentando nada, não está gerando magnetismo. Aqui no máximo ele está gerando magnetismo, aqui no zero não está gerando magnetismo. A minha corrente contínua é sempre aqui, ó, sempre contínuo o movimento dos elétrons. Então eu tenho uma eficiência maior quando eu tenho corrente contínua relacionada a alguns equipamentos. Por exemplo, por que dentro de um equipamento eletrônico eu pego a corrente alternada e eu converto em corrente contínua? Para mim ter eficiência máxima, eu não tenho nenhum ponto de oscilação aqui no zero. Motores, por exemplo, de corrente contínua têm uma eficiência, conseguem fazer um sincronismo no qual a corrente alternada não consegue, ok? Porém, foi descoberto lá na época do Tesla, entre outros estudiosos, que a corrente alternada é a mais fácil de ser produzida e também transmitida e reaproveitada. Por isso que utilizamos a corrente alternada, ok? Beleza, então, mas o que então a gente tem aquela tal de fases, né? Ok, aqui eu estou mostrando o gráfico de uma fase, a hora que ele foi gerado, ou seja, a hora que os elétrons começaram a se movimentar aqui e a hora que eles pararam de se movimentar, e assim a gente vai tendo esse ciclo. Esse ciclo, lembrando que cada vez que ele chega aqui, tá? Ou a gente pode considerar aqui e aqui de novo, ou seja, ele foi para o máximo, foi para o mínimo e voltou para o zero de novo. Cada ciclo desse aqui completo é chamado de Hertz, tá? Então a gente tem lá o chamado Hertz, tá? Que a gente pode usar somente o Hz, que é os meus Hertz, tá? A unidade de medida é o Hertz. Cada vez que ele deu esse ciclo, tá? A gente tem aqui um Hertz. Aí por que a gente tem na nossa frequência da nossa rede 60 Hz? Por quê? Cada vez que ele passa o ímã aqui entre o positivo e o negativo na minha bobina, ele passa 60 vezes por segundo.
Por isso que a gente tem uma frequência definida. Se eu reduzo essa velocidade, 50 Hz. Se eu aumento essa velocidade, 70, 80 e assim por diante. Por isso que geradores têm que ter uma velocidade constante, né? Quem já teve a oportunidade de ver aqueles geradores a diesel, você vê que ele fica lá fazendo o controle da velocidade dele. Se ele começa a ter uma carga muito grande e começa a cair a velocidade, ele vai acelerar de novo o motor para manter essa velocidade sempre constante, ok? Então isso daqui é justamente a frequência. Porém, além da frequência, a gente tem uma outra unidade importante aqui, que é a tensão. Afinal de contas, o que é essa tensão que é medida em volts? Eu tenho aqui, nesse caso, uma tensão? Tenho, tá? A tensão é a força com que os meus elétrons estão sendo empurrados. É que eu tenho uma tensão, tá? Como é que eu meço essa tensão aqui nesse cabo aqui, no caso, que está mostrando essa onda senoidal? Não consigo calcular. Por quê? Porque a tensão, a unidade de medida para tensão, que é os volts, que é uma diferença de potencial, eu preciso ter um outro ponto de referência. Qual é o meu ponto de referência aqui? Nenhum, tá? No caso, eu poderia considerar o meu ponto zero e fazer uma medição até o topo aqui, ou seja, quanto que deu daqui a aqui, mas não é assim que é calculado. É calculado qual é a diferença de potencial entre essa fase e essa fase. E como é que eu calculo isso? Simples, tá? Quando eu estou gerando, se meu ímã está aqui, né, a gente já entendeu que ele está no zero, né, quando está mais afastado, e aqui quando está próximo, depois afastou de novo e assim por diante. Só que quando esse ímã está próximo dessa bobina, ele está longe dessa e longe dessa. Ou seja, essas duas fases aqui, vamos dizer que essa daqui ela vai estar aqui, ó, no zero, tá? Chegou lá que encostou, está afastado dessa. Quando ele começa a se afastar dessa daqui e aproximar dessa, aí ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Começar a gerar, foi, aproximou no máximo dessa daqui, tá? Aí ele vai se afastar de novo, aí vai vir um negativo nessa daqui e vai vir aqui de novo e vai gerar isso aqui, ó. Só que aí quando esse positivo que está aqui começa a se afastar dessa, ele vai consequentemente para essa, ou seja, uma outra fase aqui que estava no zero, vai começar a gerar, vai para o máximo e depois vai para o mínimo de novo. Então, vendo que tem uma distância entre o topo dessa e o topo dessa, isso daqui é a chamada defasagem, que é isso aqui, tá? A tal defasagem de 120 graus entre as fases. É justamente isso que a gente tem, uma defasagem de 120 graus. E aí a gente coloca, por exemplo, um capacitor para poder acabar, né, com essas defasagens aqui, deixar ele contínuo, né? No espaço aqui que está defasado entre as fases, ele vai gerar um pulso e acabar com isso daqui. Ou quando eu quero, por exemplo, gerar uma fase com um capacitor, né, o capacitor vai ter que gerar esse pulso no intervalo aqui onde não tem uma fase, né, quando eu quero utilizar, por exemplo, um motor trifásico numa rede bifásica e assim por diante, tá? É essa a ideia que a gente tem. Porém, se eu pegar aqui, ó, nesse exato momento aqui, ó, tá? Eu tenho que essa minha fase, vamos dizer que isso aqui é minha fase T, tá? Minha fase S, minha fase R. Quando eu pegar nesse exato momento de tempo aqui, minha fase T tá aqui em cima, ok? E a minha outra fase aqui, eu pegar minha fase S, por exemplo, ela tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, essa está com potencial máximo, essa não. Essa está começando a formar potencial no sentido contrário, eu tenho uma distância de potencial. Ou seja, uma distância em que os meus elétrons estão se movimentando. Essa potência aqui diferente entre elas é a chamada DDP, que é medida em volts. Isso é o volts. Eu consegui medir a tensão que está sendo diferente entre as fases. Eu posso ter, por exemplo, medir uma tensão lá de 220 volts. Ou eu posso ter um ímã muito mais potente dentro do meu gerador, no qual ele consegue gerar, né, uma força muito maior e vai me gerar uma tensão de 380. Ou eu posso ter um ímã muito mais potente me gerando uma onda ainda maior que vai me gerar uma tensão de 440 e assim por diante, ok? Só lembrando que uma pequena curiosidade, imagina que se eu tivesse, ao invés de 3 bobinas, eu tivesse 4 bobinas, eu teria 4 fases, com uma defasagem que não seria em 120 graus, eu estaria dividindo 360 por 4, tá? Ou eu poderia ter 5 fases aqui, 5 bobinas, eu teria uma defasagem menor, eu estaria criando 5 fases e teria uma defasagem de 360 dividido por 5 e assim por diante, tá? Mas o padrão mundial que a gente tem, que foi feito os estudos e viu que uma forma mais eficiente de construir e tudo mais e aproveitar, é realmente utilizar o trifásico.
defasagem de 120 graus, ok? E agora, só para entender um pouquinho mais fácil aquela história do nêutron, ele já começa aqui, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui, como eu falei, né, uma extremidade da bobina indo para uma fase, a outra fase aqui, que é a outra extremidade da bobina, e a outra extremidade da bobina aqui. Então eu tenho a minha fase RST. A outra extremidade da bobina está ligada aqui, a outra aqui e a outra aqui, fazendo isso daqui. Esse ponto aqui no centro é o chamado nêutron, ok? Se eu tenho, por exemplo, um gerador desses a gasolina, diesel, que ficam lá dentro da empresa, jogando tensão direto, eu tenho o meu nêutron gerado e eu utilizo, tá? No caso das grandes usinas de geração, esse nêutron aqui, ele não é distribuído. Você vai chegar apenas às 3 fases lá nas redes de distribuição, que vai passar lá pelas unidades de elevação e rebaixamento, depois vai chegar lá no poste na sua casa, vai entrar isso aqui, e aí lá de novo vai ser gerado o nêutron. Mas eu não vou explicar ainda o que é o nêutron. A gente vai deixar uma aula aqui específica para a gente detalhar realmente, você entender o que é esse nêutron e como é que ele é utilizado, ok? Apenas uma curiosidade para você entender que a gente pode ter o nêutron sim gerado lá no início, mas no caso aqui nas linhas de transmissão não é utilizado. Você sempre vai ver lá as torres de transmissão apenas com 3 fases, tá? Você vai ver lá vários cabos na primeira, que são vários cabos para poder transmitir uma fase, distribuir, né, a corrente melhor. Depois tem aqui a segunda fase, terceira fase e não tem nêutron, ok? Mas é importante a gente entender agora, a gente viu sobre hertz e volts. Tem mais 2 unidades de medidas, né, que formam lá as unidades de elétrica. A gente tem ainda a corrente. Afinal de contas, o que é a corrente, tá? Quando a gente tem uma resistência, por exemplo, tá? Uma resistência elétrica, quando os elétrons atravessam essa resistência, ele exerce um trabalho. E qual que é? O trabalho que ele vai exercer na resistência é o trabalho de ficar se chocando com os átomos e gerar um aquecimento, né? Gerar uma temperatura ali. Que, por exemplo, no chuveiro vai esquentar a água, num banho-maria vai esquentar a água para poder fazer ali uma marmita, num ventilador ele vai aquecer o ar, né? Naquele secador de cabelo. Então, é esse o trabalho que ele vai ter que fazer. Por isso que a resistência, né? O próprio nome já diz resistência, ela vai resistir, ela vai se opor à passagem da corrente elétrica, gerando calor, tá? Ou seja, o cobre ele é um excelente condutor, ele conduz, tem que conduzir muito bem sem gerar calor. Já a resistência vai ter um outro material ali, umas impurezas que vão se opor à passagem para que o elétron fique se chocando, gerando temperatura. Não são bons condutores, ok? Esse trabalho, né, que a gente precisa de bastante elétrons. Quanto mais elétrons estiverem passando por dentro dessa resistência, mais trabalho eu vou ter. E esse movimento, ou seja, se eu tenho aqui um cabo elétrico, ok? E eu tenho aqui, vou calcular que daqui até aqui, ou seja, eu peguei 1 metro de cabo aqui, é só um exemplo, tá, gente? Peguei 1 metro de cabo e vou calcular no intervalo de meio segundo quantos elétrons passaram aqui nesse intervalo de tempo. Isso daí é uma unidade de medida que a gente utiliza, que é o chamado ampere. É uma unidade que vai calcular quantos elétrons passaram no intervalo de cabo no intervalo de tempo. Quanto mais elétrons eu tiver, maior é a minha corrente elétrica. Esse fluxo de elétrons percorrendo o circuito é a chamada corrente elétrica, ok? Essa potência que ele está dissipando é a potência elétrica. Energia elétrica, tá? Ela é conversão de alguma coisa. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, na hidrelétrica, um monte de água empurrando lá as minhas turbinas, eu tenho uma energia cinética, que é a energia da minha água, gerando uma energia mecânica, que é o movimento das turbinas, que vai gerar uma energia elétrica. São energias se convertendo. Aí a minha energia elétrica, que está lá, que são os meus elétrons se movimentando, uma energia, vai chegar na resistência e vai gerar uma outra energia, que é a térmica, que aí vai aquecer. Essa quantidade que eu estou medindo aqui de energia térmica sendo dissipado é a chamada potência elétrica, ou seja, a capacidade que os meus elétrons têm de realizar algum trabalho, ok? Só que além da minha potência elétrica em forma térmica, eu posso ter, por exemplo, uma potência elétrica sendo mecânica, por exemplo, no motor elétrico, onde primeiro eu tenho um processo de magnetismo, ou seja,
os meus elétrons, ao invés de eles gerarem temperatura, passando por uma bobina e não por uma resistência, a bobina ela tem que ser uma boa condutora, vai ter lá várias voltas. O elétron, ele tanto pode gerar calor quando ele tem atrito, tá? Ou dentro de uma bobina, a bobina é para ser um bom condutor, não é para gerar calor, porque é para os elétrons se passarem ali pelo cabo sem nenhuma resistência, tá? Não é para sofrer atrito. Só que quando um elétron se movimenta, tá aí uma outra curiosidade, é o único efeito que a ciência até hoje não conseguiu replicar. É uma coisa única dos elétrons. Quando eles se movimentam pelo cabo, ou seja, o elétron estava aqui, o elétron começou a se movimentar, ele começa a gerar um campo eletromagnético, tá? É o mesmo magnetismo do ímã, é a mesma coisa que o elétron também vai gerar o magnetismo, que é isso que é utilizado em eletroímãs ou dentro do motor, onde vai fazer com que ele se movimente, vai empurrar ali o eixo do motor, tá? Ou seja, materiais ferrosos vão começar a se movimentar através desse magnetismo. Mesma coisa, quanto maior esse magnetismo, maior será o eixo, por exemplo, que ele conseguirá movimentar, que vai converter depois em energia mecânica, e a gente tem lá a potência elétrica de novo, potência elétrica se convertendo em potência mecânica, ok? Então isso é a potência, é o final da utilização, o quanto que a energia elétrica foi capaz ali de produzir de força, de temperatura ou qualquer outra coisa que seja para finalização de utilidade, ok? Ou seja, é a linha final lá da minha eletricidade. Ou seja, é a linha final dos meus elétrons, né? Entraram aqui, acabou, pum, explodiram, deixaram de existir? Não, tá? Quando a gente tem os meus elétrons aqui no meu gerador se movimentando, eles têm que voltar para o meu gerador de novo, eles nunca vão deixar de existir. Se o meu elétron deixar de existir, o meu cabo tem que deixar de existir, vai deixar de ser cobre, porque o átomo de cobre ele tem uma quantidade de elétrons. Se ele deixa de ter essa quantidade de elétrons, ele deixa de ser cobre. É a tal oxidação, né, que você começa a ver o cobre ficando verde, se tornando um mau condutor, porque ele perdeu elétrons, ele passou por reações químicas. Então o meu elétron nunca pode deixar de existir. Se eu tenho, por exemplo, elétrons no meu cabo percorrendo, eles vão entrar lá na minha bobina, na minha resistência, vão percorrer esse circuito e vão retornar pelo cabo. Ou seja, se eu tenho um elétron se movimentando aqui, ó, o meu ímã lá passou movimentos aqui na bobina, veio pelo cabo e voltou de novo por esse cabo e aqui. E eles vão sempre continuar nesse fluxo. Elétrons nunca deixam de existir, tá? Por isso depois também a gente vai ver sobre aterramento e bastante. Se eu tenho lá um aterramento, eu não tenho elétrons entrando e, bom, sumiram então na Terra agora. Não, eu tenho uma troca, tá? Ou seja, corrente alternada, eu tenho elétrons saindo e voltando, saindo e voltando. Os elétrons, a Terra está me disponibilizando elétrons para fazer essa ida e volta, tá ok? Então acho que deu para a gente entender aqui conceitos importantes sobre tensão, frequência, corrente elétrica e potência. Na próxima aula tem muito mais.